esse é um dos vídeos mais sérios que a gente vai fazer esse ano. Assunto seríssimo, pessoal. Olha só, urgente. A única tranquilidade que o aposentado e o pensionista tinha até agora, que é receber em dia, parece que está com os dias contados. Aposentados e pensionistas podem ficar sem pagamento. Olha só, para vocês entenderem como não é mentira. Basta dar um Google aí, governo sem dinheiro para pagar benefício, que você vai ver todas as matérias aqui do Yahoo. Ó, governo não tem dinheiro para pagar aposentadorias até o final do ano. IG, governo pode não ter dinheiro para pagar INSS até o fim do ano. Globo, governo Bolsonaro teme falta de verba para pagar aposentadorias do INSS e consulta TCU sobre o que fazer. Natália Bonavides colocou aqui, ó, que é deputada, grave, Bolsonaro meteu a mão na aposentadoria do povo para pagar sua reeleição e agora não tem dinheiro para o INSS, sem falar da fila com mais de 5 milhões de pessoas aguardando a concessão de benefícios. Economia arrasada, independentemente do seu partido, a gente não está falando de política aqui, a gente está falando da situação do país que está crítica. Então, com a distribuição de dinheiro agora no final das eleições, pagamento para caminhoneiro, pagamento de auxílio emergencial maior, enfim, todo esse dinheiro saindo para tentar uma reeleição, agora o resultado sempre vai respingar nos aposentados e pensionistas do INSS. Isso me revolta. Sempre assim. A pandemia respingou nos aposentados e pensionistas do INSS, que foram os únicos que não receberam nada além de ajuda, tá? Nada de ajuda. Que tiveram aí auxílio emergencial, o 14º que seria para ajudar não saiu. Então, tudo que é de ruim respinga nos aposentados e pensionistas do INSS. Tá aqui outra informação sobre, ó. TCU pede informações sobre gastos com o INSS e quer evitar manobra do governo para liberar emendas. Então, o governo já está atrás desse dinheiro porque não tem. Então, eu vou ler a matéria aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, o que vai acontecer agora em dezembro. Ó. Risco de atrasar aposentadorias, governo está sem dinheiro, é a afirmação, para pagar benefícios do INSS. Olha só, matéria da Capitalist. O governo Bolsonaro, que solicitou o cancelamento das emendas de relator, o chamado orçamento secreto, para não furar o teto de gastos, vive um dilema. É que os bloqueios em série no orçamento de 2022 deixaram apenas 2,4 bilhões em caixa. Assim, este é o valor disponível para os gastos discricionários de custeio e investimento de todos os ministérios em dezembro. É isso mesmo, todos os ministérios. A escassez de recursos, porém, pode afetar as despesas obrigatórias, como aposentadorias, e agora a equipe de Bolsonaro está correndo atrás do prejuízo. Não sei se vocês tiveram a sensação, depois das eleições, parece que o governo parou, né? E parou e foi correr atrás disso só agora. Nesse sentido, Ciro Nogueira, que é ministro-chefe da Casa Civil, consultou o Tribunal de Contas da União. Seríssimo isso, pessoal. Sobre uma alternativa. A informação contou com a apuração do Valor Econômico, que é o site, e confirmação pela Folha de São Paulo. Cogita-se usar crédito extraordinário fora do teto de gastos para pagar as despesas do INSS. Conforme justificativa, o governo, os gastos tiveram alta em razão da rápida análise de requerimentos e redução da fila de espera, sobretudo em meses recentes. Com isso, o executivo teria ficado de mãos atadas. Olha só a desculpa do governo. Justifica o governo, os gastos tiveram alta em razão da rápida análise de requerimentos. O INSS tem 5 milhões de requerimentos parados, então não teve nada de rápido. E redução da fila de espera, não teve fila de espera. 5 milhões de pessoas esperando, sobretudo em meses recentes. Então, um absurdo isso. Para se ter uma ideia, o déficit com as despesas obrigatórias é estimado em 22,3 bilhões. Destes, 70% correspondem a benefícios da Previdência. O temor é de que haja um apagão em órgãos que cuidam do assunto. Afinal, o contingenciamento de 15,4 bilhões feito pelo próprio governo está sob risco em razão de crescente aumento das despesas com o INSS. Ainda haveria necessidade de acomodar outros 15,4 bilhões para realizar pagamentos de benefícios. Dentre as soluções está o corte dos recursos destinados ao orçamento secreto, iniciativa que o governo está tentando. Porém, como a eficácia depende da própria aprovação do Congresso,
sua possibilidade é praticamente nula e não há tempo hábil para isso. Além disso, um ofício da Secretaria de Orçamento Federal descreveu que não houve sinalização positiva ou negativa do relator geral da LOA, Lei Orçamentária Anual de 2022, para que as despesas obrigatórias pudessem ser suplementadas com recursos oriundos das programações de IRP, emendas de relator. Enquanto isso, o tempo passa e o prazo está acabando. Seria possível o governo encaixar a demanda na PEC de transição do governo eleito, que já trabalha com uma perspectiva de extrapolar o teto de gastos. Inclusive, a opção é vista como a de menor risco. Teria que fazer uma transição aí já com Lula. Todavia, a dificuldade de relacionamento entre os membros do governo atual e os membros da equipe de transição dificultam esse acordo. Do mesmo modo, tais articulações também estariam contra o propósito de Bolsonaro, que, após derrota nas eleições presidenciais, permanece inerte e sem qualquer intenção de colaborar com o governo Lula. Vale lembrar que os bloqueios realizados pelo Ministério da Economia já afetam as universidades e também mesmo a produção de passaportes da Polícia Federal. Ademais, se a situação se mantiver, muitos dos empenhos já realizados por órgãos federais deverão ser cancelados. Final de ano triste, pessoal. Preocupante. A preocupação maior diz respeito ao fato de que o não pagamento das despesas obrigatórias configura uma irregularidade diante das normas fiscais, o que também poderia se dar como uma violação do teto. Resta esperar e ver qual saída o governo Bolsonaro conseguirá emplacar para não deixar os beneficiários do INSS à mercê no último mês do ano da sua gestão. Um absurdo, vocês viram que o assunto aí é muito sério, então compartilhem esse vídeo, temos que fazer pressão, eles têm que se unir, nem que o governo Lula passe a fazer uma coalizão aí e tentar convergir com o governo Bolsonaro para que rompa esse teto, para que consiga essa verba. Está correndo um sério risco de ficar sem pagamento ou ter o pagamento atrasado mesmo, pessoal. Mostrei para vocês aqui que não é uma matéria solta não, são várias. Deixe aí sua opinião sobre isso, sobre o que está acontecendo, é realmente indignante, tá? Então, deixa aí, essa foi a matéria de hoje. Ainda ficou com dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder para você. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.